Futebol italiano, hora e vez da gente falar deste Napoli, né, meu caro Gustavo Maciel? A gente vive falando do Napoli, vem sendo destaque de todas as edições. Se depender aqui do Eurocontínuo, vai ser campeão europeu. Pois é, o Napoli com grandes contratações, aproveitando o dinheiro que ganhou na venda exorbitante do Cavani, acaba trazendo bons jogadores, com certeza aí vai, talvez, estou começando a achar que possa fazer frente para a Juventus aí nessa temporada italiana. Dessa vez foi o Insigne, foi contratado pelo Napoli, um bom reforço, prata da casa, desculpa, um bom jogador, excelente nome aí, e está surgindo como uma das grandes esperanças aí do futebol do Napoli. Deixa eu até corrigir uma informação errada que eu passei aqui na semana passada, o Insigne não é da Fiorentina, nunca foi da Fiorentina. O Insigne, que foi o grande nome da Itália no Mundial Sub-20, no Europeu Sub-20, na verdade, quando a Itália foi vice-campeã. O Insigne é uma das grandes joias, talvez um jogador mais badalado, o jovem jogador mais badalado hoje da Itália. Na verdade, ele pertence às categorias de base do Napoli e é mais um reforço, né, para esse time. Pois é, um garoto que surge vendo da categoria de base para reforçar a equipe do Napoli. Um grande nome realmente. Assisti alguns jogos da campanha da Itália na Euro Sub-20, onde perdeu o título para a Espanha na final. Mas o Insigne fez boas partidas realmente, um belo futebol apresentado pelo garoto. Eu assisti essa semana o amistoso entre Napoli e Galatasaray, um jogo que foi disputado em Nápoles. O goleiro Rafael teve uma atuação muito boa, muito segura, já deixou uma boa impressão lá para os torcedores, também para o técnico Rafa Benítez, já que o Pepe Reina ainda não estreou. Mas o Insigne foi o nome do jogo, né? Ele deu 2 assistências, fez um gol de pênalti. Os outros gols que foram marcados, um pelo Pandev e outro do Hamsik, né? E o outro gol marcado por ele de pênalti. O Armeiro fez uma bela partida. Eu gosto muito do Armeiro, achei um lateral esquerdo rápido e insinuante. Enfim, torna-se um atacante, né? E jogadores também que entraram ao decorrer do jogo, como o Zuniga, outro colombiano. Enfim, acho que o Napoli pode fazer frente assim, à Juventus neste campeonato italiano. Agora, o Milan, meu amigo Gustavo Maciel, vou te falar, o que vai ser do Milan? Eu não vou ficar surpreso se o Milan cair nessa fase preliminar da Champions. Viu? Eu também não. Dependendo do sorteio. O Milan, além de não se reforçar, ainda perde jogadores. Já não fez uma boa temporada no último ano. Não me parece que vai aspirar grandes coisas. Acredito que nessa temporada dificilmente até a vaga na Champions League possa surgir. O Milan, que perdeu também talvez um dos seus jogadores mais experientes, né, o Ambrosini, que foi para a Fiorentina. Capitão da equipe, né? Por muitos anos. Depois que o Pirlo saiu, ele já era capitão. Já era capitão. Quando o Pirlo estava por lá. Enfim, Milan que tinha aquela força no meio de campo com Pirlo, Gattuso e Ambrosini, até uns anos atrás, que davam. Foi na época que o Kaká jogou lá. Os problemas começam quando a diretoria do Milan, a administração do Milan, resolve liberar o Pirlo porque já era um jogador de idade. O Pirlo vai para a Juventus e que simplesmente carrega a Juventus ao título. E o Pirlo nunca tinha jogado no Milan o que jogou depois que saiu de lá. É absurdo o que a diretoria fez, liberar o Pirlo. Vimos aí o Pirlo, isso há 2 temporadas passadas. Nessa Copa das Confederações foi o grande nome da Itália. Quer dizer, liberaram porque acharam que ele não tinha mais futebol para apresentar. Porque o grande nome da Itália é na Euro, né? Quando a Itália foi vice-campeã. Liberaram achando que ele não tinha mais um bom futebol para apresentar e estamos vendo aí o que o Pirlo anda fazendo. É bem verdade, assim, só dando um contraponto aí, que o Pirlo no Milan nunca teve esse status de craque, né? Jogador diferenciado, como ele ganhou na Juventus, né? Porque o Pirlo se tornou esse gênio da bola de umas 2 temporadas pra cá. Eu já gostava muito do Pirlo antes. É que ele jogava numa posição, ele era um jogador mais de frente. No Milan ele começou a recuar, na Juventus agora ele joga de volante, vendo o jogo por trás, armando bastante. Mas já de algum tempo, alguns anos, talvez uns 6, 7 anos já, que
Eu acho o Pirlo um dos grandes jogadores do futebol mundial, do italiano sem dúvida nenhuma um dos melhores. O que eu quero dizer é que talvez na Juventus ele tenha jogado um futebol que ele não jogou no sim. Milan, né? Mas a questão é que o resto da equipe também ajuda mais, né? Porque o Milan faz tempo que não tem uma grande equipe. Mas o Milan teve boas equipes, foi campeão europeu com o Pirlo. Sim, mas não teve, digamos... É que eu tô acostumado a comparar o Milan com Milan de Van Basten e Rudi Gullit. Aí, depois disso, o Milan nunca mais teve um time que chegasse perto dessa equipe, mesmo sendo campeão algumas vezes aí da Champions pós 89. Exatamente. 94 talvez tenha sido o último ano do Milan, aquele Milan que já tinha jogadores renovados em relação àquele Milan holandês, né, que fez tanto sucesso ali no final dos anos 80, aquele Milan de 94 que tinha como uma de suas estrelas o Savicevic, grande jogador sérvio na época da Iugoslavo, né, e o Milan meteu 4-0 no Barcelona na final da Champions daquele ano. Ô Pedro Marques, o que você acha que vai acontecer na Itália, hein? Uma opinião sua a respeito dessa expectativa do campeonato italiano. O campeonato italiano está com muito a Juventus, né, que joga muito no seu 3-5-2, com a chegada do Tevez, chegada do Llorente. Deve ser uma equipe, mais uma vez, que vai brigar pelo título, uma equipe fortíssima, mas que na última época a Champions League falhou diante do Bayern de Munique, e que joga mais ou menos no esquema do São Paulo, né, com 3 zagueiros, com os laterais tendo liberdade para jogo, e tendo 2 atacantes, um volante, 2 meio-campos Ô Pedro, de qual São Paulo você está falando? Porque o São Paulo desse ano, São Paulo com o Paulo com 3 zagueiros? Ele tá jogando no 3-5-2, variando muito pro 4-4-2, né? Na verdade, o 4-4-2 variando muito pro 3-5-2. Se você for comparar, é isso mesmo, com o volante adiantado, com a saída dos laterais, que ele dá muita liberdade, né? Os volantes dão liberdade para os laterais e assim sai, né? O São Paulo no mais ou menos o 4-3-1-2, mais ou menos esses esquemas que o Paulo Torre tá tentando montar o São Paulo. E a equipe do Milan, eu me lembro muito daquela equipe do Milan do Ronaldo, não sei se vocês lembram, Ronaldo Fenômeno na equipe do Milan. Até que jogou bem na equipe do Milan. Também meio do Kaká no Milan. Era um time bom aqueles times, né? Agora o Milan tá querendo de produção, tá em busca de elenco, tá em busca de novos ares, né? Você falou tudo, viu, Pedro? O Milan está à busca de um elenco, né? Seria importante que o Milan contratasse aí uns 15 jogadores de qualidade para que essa equipe pudesse... Estavam querendo trazer o Kaká, mas o Kaká parece que vai continuar no elenco do Ancelotti. Pois é, vamos ver o que vai acontecer com o Milan. A Inter de Milão também está muito mal, né, das pernas, não deve aspirar grandes coisas esse ano. A Inter fez uma campanha ridícula no último campeonato italiano, ficou fora de todos os campeonatos, nem a Europa League vai sobrar para a Inter de Milão nesta temporada. Diga lá, Gustavo. Só para ressaltar os últimos detalhes, o Higuaín que foi apresentado essa semana no Napoli, com uma curiosa camisa camuflada. Feia pra burro. Feia pra burro. Resta saber se vai ser uniforme de jogo essa camisa aí. Vai ser uniforme 2 ou 3? Uniforme 3? É o 3. Camisa 3 no Napoli, esquisitíssima. E o último detalhe, a Roma, que se prepara também para a temporada, foi aos Estados Unidos para fazer uma série de amistosos. Entre eles fez o jogo contra o All-Star Game. São os melhores jogadores da última temporada da MLS. Que susto, achei que tivesse jogado contra o LeBron James, Dwayne Wade, dos jogadores do campeonato da Major League Soccer. Os melhores jogadores se reúnem para fazer um jogo contra alguma equipe europeia. Todo ano acontece isso. Dessa vez foi a Roma, que não deu chances para os jogadores da Major League Soccer, acabou vencendo por 3-1. Perfeito. Só um último detalhezinho sobre o Higuaín, né? O jogador gosta de fazer média, né? Ele chegou no Napoli e disse que o Maradona foi o grande motivo para que ele escolhesse o Napoli, sendo que ele nem queria ir pro Napoli, ele tinha manifestado seu desejo de ir pro Arsenal, né? Praticamente acertado com o Arsenal, é verdade. Ele chega lá e diz que o Maradona inspirou